Bom dia a todos. Agradecemos estar aqui participando nessa sessão livre do ENAMPARC. Nosso tema é Morfologia Urbana e Espaço Público. E desde 2021, nós fazemos parte do grupo de pesquisa com a temática Morfologia Urbana e Espaço Público, visando a contribuir com o avanço das pesquisas sobre forma urbana e sua relação com os espaços públicos resultantes de diferentes configurações espaciais e variados modos de sua apropriação e utilização pela população. O objetivo do grupo de pesquisa é investigar e analisar diferentes fragmentos urbanos de municípios brasileiros a partir da reconstituição dos contextos históricos de formação até suas conformações atuais, procurando identificar permanências e transformações em paisagens urbanas. Espera-se que os resultados obtidos auxiliem o reconhecimento da relevância da compreensão da gênese dos fragmentos urbanos, com seus diferentes padrões morfológicos, como meio de contribuir para a leitura do cenário atual e contemporâneo da forma urbana das cidades, principalmente de grande e médio porte. Nas cidades brasileiras, o tecido urbano é composto por uma conjunção de fragmentos com diferentes padrões morfológicos que se conformaram em distintos momentos de ocupação do território em que está inserido. Os estudos realizados a partir da morfologia urbana vêm contribuir para desvelar as relações e aproximações entre arquitetura e cidade, podendo ser definida, segundo Costian e Neto, como um estudo da forma urbana, considerando-a um produto físico das ações da sociedade sobre o meio e que vão edificando-o ao longo do tempo. A associação entre sociedade e edificação, no decorrer do tempo, gera tecidos urbanos compostos por fragmentos originários de diferentes épocas e, portanto, por diferentes formas urbanas. A atuação sobre essa complexidade morfológica presente nas cidades deve, cada vez mais, partir do entendimento dessas relações. As investigações desenvolvidas por nosso grupo de pesquisa têm utilizado do estudo cognitivo da morfologia urbana e a metodologia de pesquisa empregada faz uso de duas abordagens que se aproximam da Escola Inglesa de Morfologia Urbana, a saber, a reconstituição do contexto histórico no período de conformação do fragmento urbano e a análise da forma urbana, contemplando as questões referentes à implantação no solo urbano, sendo estas o traçado das vias e das quadras, a divisão dos lotes e a ocupação das edificações. Os artigos apresentados na seção livre compreendem um conjunto de pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento que abordam a temática da morfologia urbana no que tange ao espaço público, seus processos de formação, metamorfose e apropriação. Esses trabalhos serão apresentados pela professora Flávia Bottecchia, do Espírito Santo, por William Santiago, mestre pela FAO Mackenzie, pela professora Luciana Monzilho, da FAAP e do Mackenzie, e pelo mestrando Frederico Zaidan Soura Araújo. Eu solicito a Flávia para compartilhar a apresentação. Esperamos ter uma boa discussão a partir desses temas. Obrigada. Nós vamos começar as apresentações.
Por William Santiago, por favor. Olá, bom dia. Prazer estar aqui apresentando trabalho junto de outros trabalhos tão qualificados sobre o estudo da forma urbana. Então, dando início a essa apresentação, o meu trabalho é sobre a aplicabilidade da Escola Inglesa de Morfologia Urbana em favelas, no caso, em Paraisópolis. Então, o estudo que eu desenvolvi junto com a Denise, ele visa abordar esse processo de transformação urbana da favela de Paraisópolis, avaliando a aplicabilidade dessa metodologia proposta pelo Michael Robert Gunther Cozen, um geógrafo um geógrafo alemão que se muda para a Inglaterra, e transportando esse conceito para essa metodologia para a favela paulista, né? E por que e por que a escolha dessa metodologia e dessa favela? Porque a gente tem um objetivo de compreender os processos e as características que definiram a ocupação da forma urbana através desse primeiro estudo ou melhor dizendo, do principal estudo que deu início à escola inglesa de morfologia urbana. E transportar isso para um contexto totalmente diferente, que é a favela de Paraisópolis, e avaliar a aplicabilidade desse método nesse contexto diferente. E a favela de Paraisópolis foi escolhida porque é uma favela muito estudada pelos diferentes campos de pesquisa, né? E todo mundo acaba citando algo sobre a forma urbana de Paraisópolis, mas ninguém tinha desenvolvido um estudo da forma urbana propriamente dito. Então, veio a, digamos assim, a calhar que se unisse e se avaliasse a aplicabilidade da metodologia proposta por Cozen, junto com a favela de Paraisópolis, que necessitava desse estudo de morfologia urbana e que nunca havia sido realizado antes. Se a gente for para o próximo slide, a gente vai perceber que a favela de Paraisópolis, apesar de a gente ver esses prédios aí em frente que se destacam na paisagem, ela aparenta ter uma homogeneidade na paisagem, né? É como se fosse um todo muito uníssono e coeso. E o objetivo, ao trazer essa metodologia, é descobrir se essa metodologia era capaz de explicar essa forma urbana e entender se existiam diferenças na paisagem, diferenças na ocupação dentro dessa paisagem aparentemente homogênea. Se a gente observar nesse mapa aqui à esquerda, que eu tenho aqui, a gente está delimitado o traçado de Paraisópolis, a gente vai perceber que é uma favela que tem grandes declividades. Então, e aí, como a gente vai ver em seguida, ele tem um traçado de ruas retilíneo, porém não adaptado à topografia. E isso vai produzir resultados bem interessantes conforme a gente for debatendo a seguir. Se a gente for para o próximo slide, fazendo um pequeno briefing da Escola Inglesa de Morfologia Urbana, ela foi idealizada pelo geógrafo Cozen com o objetivo de fechar uma lacuna que existia no campo da geografia. Então, ele percebeu que o campo da geografia não tinha uma metodologia capaz de analisar as cidades. Então, o que ele faz é propor uma metodologia capaz de analisar cidades que pudesse ser replicada em qualquer outra cidade. E, para isso, ele faz o estudo da cidade de Alnwick, uma cidadezinha que cresceu em volta de um castelo, então, uma cidadezinha medieval. E, com isso, ele vai trazendo vários conceitos para o estudo da forma urbana, que serão os balizadores da Escola Inglesa de Morfologia Urbana. Então, ele é inovador para o campo da geografia enquanto metodologia, também enquanto representação também, né? Se a gente for para o próximo slide, eu vou pegar agora, fazendo uns paralelos entre essa metodologia do Cozen com o que a gente vai fazendo aqui. Que eu vou abraçando essa metodologia e aplicando exatamente como ele aplicou na cidade de Alnwick para o caso de Paraisópolis. Então, qual a primeira coisa que ele faz? Ele tenta encontrar quais são os períodos da história, quais os períodos socioeconômicos que deixaram marcas na história urbana da cidade. Então, quais são as marcas que a gente observa hoje que a gente pode remontar até os períodos passados, né? Então, se a gente pegar e fazer essa segmentação entre os períodos, a gente percebe que
o traçado urbano, a estrutura urbana que a gente enxerga hoje na favela, ela vem desde o período colonial. Então, se a gente for olhar um pouco mais aprofundado nesse mapa da esquerda, que ele é de 1791, esse mapa, a gente percebe que já existiam caminhos que cortavam a região que viria a ser ocupada por Paraisópolis. Essa pequena bolinha abaixo no mapa seria a localização de Santo Amaro hoje, né? Um bairro aqui de São Paulo. E dali surgiam caminhos que seguiam exatamente, cruzavam o Rio Pinheiros e seguiam exatamente para a localização onde futuramente existiria a favela de Paraisópolis. E mais adiante, conforme eu vou discutindo, a gente vai perceber que esse traçado, parte desse traçado permanece até hoje no caminho de uma viela. Então, a gente percebe que desde esse período tem traços que permanecem até hoje. Então, a gente pode traçar esse início, digamos assim, lá para o período colonial, que é uma coisa muito diferente de se pensar, porque a gente está acostumado a falar de favela como um fenômeno recente da história brasileira, né? Mas as raízes disso, do traçado urbano, a gente encontra lá atrás. Depois a gente tem o período imperial, que o que vai acontecer é o seguinte: Dom João VI vem para o Brasil e a região do Morumbi ela vai ser utilizada para o plantio de chá. Então, a gente não tem, nesse período, cartografias que mapearam com exatidão essa região para poder a gente trazer aqui, mas avaliando todo o histórico da região, a gente percebe que esses caminhos que estavam se formando, que já estavam presentes no período colonial, se a gente comparar e trazer outros mapas da região de São Paulo, nesse período, a gente vai percebendo que esses caminhos ainda permaneciam e que houve uma consolidação desses traçados, né, pela existência dessa fazenda de plantação de chá a meio caminho entre essa região de Santo Amaro e a região de Butantã, lá em cima, do Rio Pinheiros, né? Só que, a partir do momento que a gente tem o fim da escravidão, o negócio do chá vai à falência, ele acaba, né? Se a gente for para o próximo slide, a gente percebe que, vendo esse terreno, essa grande área dessa fazenda sem ocupação, surge essa ideia de que ali poderia haver um loteamento, né? Então, a gente tem esse período de abandono que dura, digamos assim, entre 1888, que é desde o fim da escravidão, até 1921, que é quando é proposto esse loteamento, que ele, como eu falei, a topografia é totalmente irregular, mas o loteamento proposto é totalmente retilíneo, né? E a gente percebe que é um loteamento proposto ao meio termo entre esses caminhos que saiu de Santo Amaro e de São Paulo, lá em cima, cruzando o Rio Pinheiros. E já se sabia que a cidade iria crescer, né? Então fazia sentido que houvesse um loteamento ali, nesse local. Mas esse loteamento não foi ocupado com a velocidade que deveria, e ele ficou abandonado. Então, se a gente for para o próximo slide, a gente percebe que se a gente pudesse fazer uma fotografia final desse período de abandono, a gente ainda vai ter, aqui nesse mapa do lado esquerdo, essas vias que cortam a futura região de Paraisópolis, esse caminho imperial que eu citei, né, que ele foi permanecendo ao longo do tempo, mas com essas clareiras abertas para as vias desse futuro loteamento. Só que as únicas obras desse loteamento que foram realizadas foram a abertura de vias e, por isso, a gente entende, foi um dos motivos dele não ser plenamente ocupado. Então, a gente tem esse período de abandono. Só que a cidade de São Paulo continuou crescendo e essa região, pouco a pouco, foi começando a parecer interessante para a ocupação. E o primeiro uso que a gente tem é um uso agropecuário. A gente tem essa ocupação de fazendas e chácaras em torno desses córregos da região para a sua ocupação. Mas, posteriormente, o contexto social, econômico muda também. Se a gente for para o próximo slide, a gente vai perceber que isso vai começar a mudar a forma de ocupação ali, que ele vai deixar de ser chácaras em torno de córrego, visando essa vida rural, para virar uma vida urbana, porque a cidade de São Paulo continuou crescendo, a gente teve várias obras de construção civil na região, teve o estádio do Morumbi, o atual Palácio de Governo. Então, essa região chamou
um foco de empregos aqui em São Paulo, e essa mudança de contexto faz com que essa região se tornasse mais palatável para ser ocupada. Então, a gente tem esse período de ocupação em que, primeiramente, a gente tem essa ocupação um pouco mais espaçada, mas conforme a região, esse contexto socioeconômico vai chamando cada vez mais pessoas atraídas pelo emprego, essa ocupação vai se aprofundando cada vez mais. Até que a gente chega, por exemplo, em 2004, nesse mapa da direita, em que a gente observa qual foi a forma que a favela tomou, sem que houvesse nenhuma intervenção do Estado em propor alguma melhoria ou alguma transformação que pudesse alterar as características urbanas dessa favela. E se a gente, citando mais uma vez, ainda nesse momento a gente ainda consegue perceber um pouquinho desse traçado antigo, lá do período imperial, que permaneceu até hoje. Perdão, do período colonial. Então, a gente entra nesse último período, nessa segmentação que a gente está mimetizando o trabalho de Cozen, que é esse período de reurbanização, que é a partir de 2004, que a gente observa que há uma mudança de postura do poder público, há uma mudança econômica no contexto do Brasil também, há um crescimento econômico que possibilita grandes obras de implantação de infraestrutura, habitação e equipamentos públicos em favelas no Brasil como um todo, né? E aqui em Paraisópolis a gente vê essa reconfiguração urbana, que é essa abertura dessa Avenida Hebe Camargo, do lado direito aqui, né? Com esses edifícios de habitação de interesse social nessas margens. Então a gente consegue, primeiro, através da segmentação, a gente consegue perceber que a história de Paraisópolis remonta lá atrás do período colonial, e a gente consegue encontrar realmente períodos que foram marcantes para a transformação urbana, para essa evolução urbana da favela de Paraisópolis. E agora a gente vai falar sobre os conceitos, se a gente for para o próximo slide, sobre os conceitos que Cozen visualizou lá naquela cidadezinha medieval, e a gente tentou entender, será que a gente consegue observar algo próximo disso nessa favela? Então, o primeiro conceito que o Cozen traz lá é o conceito do fringe belt, que é dessa ideia de um cinturão de crescimento, em que, como a cidade lá era uma cidade medieval, obviamente ele vai ter um cinturão, ela vai crescer em uma forma ovalar em volta desse castelo. Mas é interessante observar como aqui, esse cinturão de crescimento aqui, a gente acabou observando de uma maneira mais, um pouco diferenciada, que acabou sendo os loteamentos ou os lotes no entorno do Morumbi que foram sendo ocupados e que fecharam formaram uma barreira para essa ocupação de Paraisópolis, né? Então, se a gente pegar esse período de 2004 até nessa última cartografia, que é do 2017, a gente percebe que pouquíssima coisa mudou, pouco a favela cresceu nesse período. É interessante notar que, por ser uma região menos propensa a ser ocupada por esse loteamento original que foram proposto ali, isso fez com que fosse uma região mais propensa para a ocupação irregular que estava se implantando ali, né? A gente for para o próximo slide, a gente vai perceber William, outro... Oi? William, você tem mais uns 2 minutinhos aproximadamente, tá? Tá bem, tô finalizando. Se a gente observar também outro conceito que ele traz, que é o ciclo do lote, que é essa ideia que quando muda o contexto social, o lote que foi existindo ali, realmente ele vai ser apagado, ele vai ser destruído para dar lugar a uma outra ocupação. Então, se a gente tinha, por exemplo, pensando naquele loteamento original, que algumas dessas casas, desses lotes, desse loteamento proposto, foram realmente ocupadas por mansões, só que como a favela cresceu em volta, o contexto mudou totalmente, né? Então, já não fazia mais sentido que existisse uma mansão naquele local com a favela em volta dela. Então, se o contexto socioeconômico mudou, não fazia mais sentido elas existirem. Então, essas mansões são depois destruídas para dar lugar a grandes comércios ou um estacionamento, por exemplo, que em breve vai ser feito uma grande loja no local, né? Se a gente for para o próximo slide, pegando mais um exemplo desse lote, esse processo de ciclo do lote em que você tem uma ocupação que dá início
você tem o modelo de ocupação, mas que depois, quando o contexto socioeconômico muda, ele é totalmente apagado, ele também se observa nesses lotes que são, digamos assim, que não são baseados nesse loteamento proposto em 1921. Então, por exemplo, esses lotes que essas casinhas foram se replicando, mas como a favela cresceu, houve demanda por comércio, eles também, essas pequenas casinhas foram totalmente apagadas para dar lugar a grandes galpões comerciais. E se a gente pudesse pegar, o próximo slide, no caso, pegar as regiões de Paraisópolis, a gente percebe que a gente tem sete níveis de ocupações que a gente conseguiu encontrar, são as regiões morfológicas de Paraisópolis, né? A gente tem lotes, digamos assim, os lotes originais que foram ocupados, são edificados com casas de médio e alto padrão, e a gente tem também essas casas de ocupação orgânica, adaptada à paisagem. Então, tem um degradê de ocupações que a gente conseguiu encontrar em Paraisópolis. Se a gente puder sintetizar ainda isso, a gente vai para o próximo slide que a gente encontra quais são os planos principais de Paraisópolis, que é essa ocupação reticular baseada nesse ordenamento retilíneo proposto no loteamento de 1921, e nessa ocupação orgânica, que é mais adaptada à paisagem, à topografia, e também essa ocupação modernista, que é mais recente, de edifícios isolados no meio do lote. E, por último, essa imagem aqui mostrando esses caminhos que saíam de Paraisópolis antigamente, e Paraisópolis no meio do caminho, entre esses caminhos saíam lá do Butantã e outro aqui de Santo Amaro, mostrando como é que ficou a situação atual. E é isso. Obrigado. Obrigada, William. Eu gostaria de só que o William falasse um pouco mais da cartografia que ele utilizou e das imagens georreferenciadas para chegar a esse resultado no trabalho. Assim, fazendo esse adendo que a Denise pediu, realmente, a metodologia do Cozen, ela é baseada nesse estudo cartográfico, e a fonte de dados deles é na cartografia, é no que você tem mapeado, é foto aérea. Então, a gente fez um estudo das cartografias antigas, tudo que pudesse mapear, já pudesse passar pela região naquela época, que pudesse nos dar pistas, né? Depois, mais recentemente, a gente traz essas fotografias aéreas que foram feitas na década de 50, 70, também agora mais recentemente nos anos 2000, para poder auxiliar isso, que a gente juntou esses mapas antigos, a gente juntou essas fotos aéreas, georreferenciou isso para poder chegar nessas conclusões que que eu estou falando aqui hoje, né? Então foi um trabalho de equacionar todos esses materiais para poder construir essa retórica que eu apresentei aqui hoje. Não sei se alguém mais tem alguma questão. Bom, depois a gente retoma ao final. Flávia? Eu vou falar aqui, eu não sei se eu consigo ficar com o vídeo ligado, porque eu estou compartilhando, vou tentar aqui, tá bom? Tá bom. Bem, vocês está na tela aí, né, Denise? Tá. Então, bem, bom dia a todos, também é um prazer participar do Enamparc 2022, com o nosso grupo de pesquisa nessa sessão livre, e sobre morfologia urbana. Esse trabalho que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, ele é um desdobramento em termos metodológicos de uma dissertação de uma tese de doutoramento defendida em 2017 no Mackenzie, e na qual eu fiz um estudo sobre a longevidade das formas urbanas. Após esse desenvolvimento desse estudo e já num processo de pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo, iniciou-se, então, uma pesquisa sobre as ruas, a morfogênese das ruas na área central de Vitória,
no Espírito Santo. Essa pesquisa, então, ela é uma pesquisa assim, que eu imagino que eu vou continuar a fazer assim, a um longo prazo, porque a partir do momento que a gente se detém no estudo da história de cada uma das ruas, a gente é capaz de estudar e revisitar a própria história da cidade. Nesse contexto, então, eu vou apresentar para vocês hoje a história de uma rua em específico, que é a Rua Pedro Palácios, considerada, remontando aí aos aspectos do urbanismo colonial, a Rua Direita, como um dos fatores de desenvolvimento desses primeiros assentamentos coloniais. Então, essa pesquisa ela se insere no campo teórico da morfologia urbana, considerando a cidade como um objeto passível de ser estudado em relação à sua métrica, dialoga com esse estudo da longevidade das formas, se insere num contexto específico da cidade de Vitória, que é o centro da cidade, mais especificamente ainda da área denominada como Cidade Alta. E essa Rua Pedro Palácios, que vocês estão vendo aqui na tela, ela, assim, nesse sentido, desse encaminhamento, desde a gente aqui como ponto de observador até aquela última igreja lá no plano final dessa fotografia, ela é um eixo de conexão física, mas também visual, entre a atual sede do governo estadual e a Catedral Metropolitana de Vitória, ou seja, entre as representações materiais do poder político e do poder religioso, que atravessaram séculos, desde aquele momento colonial, onde havia um colégio jesuíta e a igreja matriz, que é essa que a gente vê lá no fundo, até hoje, onde a gente entende aí já o governo estadual, nesse plano aqui da gente como observador, e o poder religioso. Com todos esses elementos urbanos, palácio, rua, catedral, eles passaram essas diversas camadas no tempo, mas sofreram suas metamorfoses. É então que, a partir do referencial teórico da morfologia urbana, se pretende fazer esses estudos da gênese do espaço público, entendendo então a morfogênese como um método desenvolvido pelo Conzen, como o William já havia referenciado, um geógrafo alemão, para estudar a evolução da forma urbana numa perspectiva multiscalar e multitemporal. Esse método ele vai descrever a história do ponto de vista da forma, verificando, então, algumas variáveis que seriam importantes de serem consideradas nesse momento. Além do Conzen, do qual, assim, estou destacando como autor principal, outros autores também foram importantes. O Lavedan, o Saverio Muratori, Pierre Pinon e o Carlos Dias Coelho, autores muito importantes. E, além deles, autores também muito importantes relacionados à história urbana, o Nestor Goulart Reis, professor Nestor Goulart, professor Maurício Abreu, professor Pedro Vasconcelos, e numa história local, o Elmo Elton, que tem um livro assim singelo, mas importante no contexto local, sobre as ruas da cidade. Muito atento aos fatos históricos, aos acontecimentos, mas não em relação à forma. Então, aqui eu estou entendendo que essa pesquisa ela pode se inserir nessa lacuna. Então, essa aqui na lateral direita é a cidade de Vitória, uma ilha, a Vitória, e nessa ponta aqui abaixo e à esquerda, está o que a gente conhece como centro expandido, que nesse slide maior vocês conseguem observar. Aqui, então, na subárea 2, está uma região já derivada de aterros, na subárea 1, que a gente conhece como centro da cidade, centro expandido, e nessa área em destaque em vermelho, a colina histórica propriamente dita, onde ocorreu a gênese dessa região da cidade e propriamente o início da colonização a partir da vinda dos portugueses. Essa cidade alta é a área que interessa ao início dessa pesquisa. Remontando, então, ao que seria os resquícios aí, os vestígios
da forma urbana, como o William também comentou, tem grande importância a presença da cartografia histórica nessa pesquisa. Então, se a gente for pensar numa questão preliminar, quais foram esses processos que geraram os elementos que compõem hoje a Cidade Alta? Para a gente responder essa pergunta, é necessário remontar, então, a cartografia. Essa é de 1767, do José Antônio Caldas, na qual se destaca o triângulo histórico, definido por 3 elementos importantes: o Colégio Igreja de Santiago, a Igreja Matriz e a Capela de Santa Luzia. A partir da conexão desses 3 elementos tridimensionais e, à época, religiosos, se constituem, então, também, por sua vez, as 3 vias de formação desse triângulo histórico, das quais essa daqui, que é a via que ocorria paralelo à água, como o professor Nestor Goulart Reis, ele vai falar né, dessa importância dessa situação dessa rua, era denominada Rua Direita. Aqui nesse slide é possível ainda dar mais destaque ainda, mais ênfase a esse elemento que vai ser estudado ao longo do tempo. Então, a importância desse estudo, ele vai de revelar os padrões, os processos, mas também entender um pouco essas camadas da história, como numa espécie de arqueologia digital, onde fosse possível entender não só a importância enquanto a toponímia, né, essas mudanças da toponímia, mas também em relação às mudanças formais. Então, aqui tem-se o Colégio de Santiago, atualmente a sede do governo estadual, e aqui a Igreja Matriz, atualmente a Catedral Metropolitana da cidade. Diversas mudanças vão ocorrendo nesse lugar, mas algumas coisas também vão permanecendo. Então, apesar da gente olhar essa rua de uma forma aí bastante contemporânea, né, fotografias do Google Earth, a gente consegue perceber que esse trajeto é um trajeto bastante diferenciado do resto dessa região da Cidade Alta. Se trata da única via arborizada, cuja largura também é um destaque em relação às demais vias, e que conecta essas duas referências que eu já expus para vocês. Em termos metodológicos, adotou-se, então, um procedimento de uso da cartografia histórica, também que foi já selecionado e depois já referenciado, utilizando o GIS, a partir também dessas fases, que são as fases localmente que foram identificadas, 1767, 1909, 1931 e 1946, cujo salto aí até 2020, ele se constitui um salto já de uma modificação muito grande que aconteceu em termos verticais, mas não em termos bidimensionais. Portanto, se parou ali nesse 1946. Aliado à cartografia histórica e ao redesenho no GIS, também se fez um processo de seleção de imagens, de fotografias, da iconografia, que pudesse também relacionar esses tempos históricos, a fim da gente entender o que foi acontecendo. Então, esse trajeto, que era um trajeto, como vocês podem ver aqui, com algumas angulações, mas também com alguma potência, aí, principalmente desses 3 elementos, ele vai continuando ao longo do tempo. Entretanto, a gente não pode falar que essa rua ela se manteve completamente, ela foi sofrendo distorções. Então, essa rua também, aqui embaixo, vocês podem perceber essa continuidade, então, desse traçado, né? A continuidade de demolições também que foram acontecendo, mas o espaço público continua lá. Esse procedimento metodológico, ele também vai ajudar, então, ao que, também um pouco alinhado aí com o que o William já apresentou, a definição desses períodos morfológicos. Então, como resultado desse trabalho, pode-se inferir que, considerando também a toponímia da rua direita, ela tem uma equivalência semântica, né, com a rua direta ou reta,
e considera o traçado desse elemento, acompanhando esse recorte dessa encosta terrestre, em paralelo à orla marítima, entendendo-se, então, como, de fato, a principal rua dessa região aí da Cidade Alta. Na análise cartográfica comparativa, que é essa imagem que vocês estão vendo, realizada a partir da decomposição da planta e do redesenho cartográfico, é possível inferir, então, a formação dela, no sentido de uma retificação daquele traçado que lá, nos primórdios, já fazia uma indicação com uma tendência ao retilíneo, mas, de fato, ainda não retilíneo. Então, nesse primeiro período, compreendido entre 1767 e 1909, a principal característica foi esse assentamento da vila, com a implantação dos edifícios religiosos, em número de 3 e articulados, tomando, então, essa referência a essa tendência à figura geométrica. No segundo período, entre 1909 e 1931, demonstra-se o início de uma tendência à remodelação desse passado, e, por sua vez, essa forma urbana dita colonial, com uso de recursos do saber técnico, da engenharia, da cartografia, pedreiros, carpinteiros, enfim, desejou-se essa geometria, a retificação dessa área, a partir, consequentemente, também da remodelação dos espaços privados, não só dos públicos, tendo em vista a enorme aproximação entre um e outro. Assim, principalmente a partir desse período, foram planejadas e executadas algumas ações, dentre as quais eu vou destacar algumas demolições. Só vou ir para frente, depois eu volto um pouquinho, gente, desculpa. Entre essas demolições de quarteirões, sinalizados aí nessa achura em vermelho, conversão de alguns deles em praças, como é o caso da demolição desse quarteirão aqui, que atravessava essa ligação visual entre a catedral e o palácio, que foi demolido, dando lugar à Praça João Clímaco, mas também a toda a remodelação desse trecho proporcionalmente grande em torno da atual catedral, onde há a demolição de uma sequência de 4 quarteirões, dando origem a novos outros, e o desaparecimento completo, inclusive, de algumas ruas, como é o caso da Rua 2 de Dezembro, que é essa ruazinha aqui que ela desapareceu. Essa quantidade de... inclusive, esse autor que eu estava falando, o Elmo Elton, ele descreve essa Rua 2 de Dezembro como rua estreitíssima, desaparecida durante o governo de Florentino Avidos, em 1924. Flávia, Oi. 2 minutinhos, tá? Tá bem, obrigada. Então, nesse período de 1931 a 1946, já iniciando aí o encaminhamento para a conclusão, ele é caracterizado também pelas demolições do edificado, demolição da própria igreja matriz, dando lugar à catedral, a demolição da Igreja da Misericórdia, dando lugar à Assembleia Legislativa, que perdurou durante bastante tempo em termos de uso e em termos formais ainda continua, porém o uso atualmente é outro. Os vértices do triângulo, eles continuam recebendo, enfim, novas toponímias em relação à própria questão das ruas. Aqui algumas imagens, só para vocês terem ideia do processo de remodelação aqui no processo inicial, né, de pavimentação e arborização dessa via, até grandes remodelações do edificado, tendo lá ao fundo, em início, o palácio, desculpa, a antiga igreja e colégio de São Tiago, e aqui já remodelado, que é o atual palácio do governo. Bem, comentários finais. Como tudo que dura muito tempo, a forma urbana ela não ultrapassou essas diversas camadas do tempo sem passar por deformações, intervenções e alterações. Compreende-se, então, que a morfogênese do espaço público, como elemento fundamental e indispensável para o processo de conservação da memória das cidades,
eles também é uma gênese que ela é passível de ser identificada por mais ou menos duradouros que sejam esses elementos. Eu estou aqui falando para vocês de ruas que continuaram, de ruas que desapareceram e ruas que também persistiram no tempo. Após a conclusão dessa etapa de pesquisa, relatada nesse artigo, acerca da identificação e investigação da morfogênese de praças e também das ruas, entende-se sobre a importância da continuidade do estudo desse tecido, das pré-existências e das formas urbanas contemporâneas, identificando especialmente essas fases intermediárias. Nos interessa muito aqui a identificação dessas fases entre o que foi e o que é. Expondo para e passo essas camadas sobrepostas e deformadas, dando origem, assim, à interpretação da história sob um outro ponto de vista, um ponto de vista das adaptações, das estagnações, das adições e também dos apagamentos. Consequentemente, por fim, dando origem a novas hipóteses da construção dessa cidade, né, relacionada à questão da história urbana. Era isso, obrigada. Obrigada, Flávia. Alguma consideração com relação ao trabalho da Flávia? Flávia, é um período bastante longo e você falou rapidamente que há uma permanência do bidimensional, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, a verticalização. Mas a última imagem que você coloca não é uma imagem recente também. Em termos de verticalização, mudou ainda mais atualmente, e isso está vinculado a parâmetros urbanísticos novos, plano diretor, lei de zoneamento, alguma coisa assim? Sim, Denise, confesso que quando eu comecei essa pesquisa, eu imaginava que eu fosse encontrar menos transformação, que eu fosse encontrar, porque tem a ideia de, se denomina colina histórica, se fala sobre um tecido histórico, e quando eu comecei com essas investigações, comecei a perceber a variada sequência de mudanças que ocorreram ao longo do tempo, mediante as políticas públicas. A ocorrência das políticas, ela sempre foi permeada por essa ocorrência. No primeiro momento, com a ação de remodelação desse espaço público, como eu estava relatando, especialmente a partir da década de 1970, de fato eu não trouxe essa imagem aqui, com a verticalização e, portanto, com o remembramento, a demolição e remembramento dos lotes, para dar origem a edifícios de 10, 15 pavimentos, nessa conformação bastante frágil que eu estava demonstrando. Então, de fato, eu não detalhei vamos dizer assim, essa terceira camada aí, que é a camada do edificado, mas a ocorrência é bastante intensa nessa região, dando origem depois a um processo, inclusive, de transformação dessa paisagem, porque há diversos morros, ainda o solo, o sítio físico, que eram passíveis de serem vistos a partir desta rua, que não são mais, tendo em vista essa transformação da paisagem urbana. De certa forma, você me instigou a fazer uma pesquisa em São Paulo, porque se pensarmos na origem da cidade, quando se fala no Triângulo Histórico, exatamente ali no pátio do colégio, seria a Cidade Alta, né? Sim. Na fundação da cidade, só que a cidade fica estagnada e, no fim, acaba sendo uma cidade bem mais nova do que Vitória, em termos de metrópole, certo? Certo, com certeza. Agora tem uma alteração gritante junto à Catedral da Sé, aqui de São Paulo, quando houve a implantação da estação de metrô, que você tem uma destruição do que se poderia chamar de praça, né? Porque você retira um dos lados da praça com a derrubada de uma quadra inteira. Então, você junta a Praça da Sé com a Praça João Mendes e vira tudo uma coisa só e perde aquela característica que tinha menos de um século na época. Mas eu acho que seria bem interessante fazer esse estudo aqui para São Paulo.
Sim, e só para concluir, assim, eu também fiquei inspirada por vocês, porque quando até eu ir para São Paulo, eu não tinha essa dimensão da questão do triângulo histórico. Então, eu ouvia vocês falando aí do triângulo histórico e eu não conseguia identificar isso em Vitória, eu nunca tinha feito esse processo de identificação. Então, para mim, foi bastante importante a leitura de vocês aí também. Então, aqui, teoricamente, o pátio do colégio permanece, apesar de ter passado por N alterações, né, ao longo da sua existência, mas o que muda é a 100 metros de distância, essa desconstrução da própria Praça da Sé. Sim. Flávia, obrigada. Obrigada, eu. Professora Luciana. Olá, bom dia. Eu estou numa sala que talvez o Wi-Fi não esteja tão bom, então se por acaso, porque eu vejo vocês com um delay, eu não sei se acontece a mesma coisa, então qualquer coisa, por favor, me avisem. E eu, pelo que eu entendi, eu cheguei um pouquinho atrasada, a Flávia vai passar os slides, eu já agradeço desde já, Flávia. É Então, só você lembrar de pedir para mudar o slide. Tá bom, muito obrigada. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de encontrar o grupo de pesquisa aqui e a gente poder olhar, né, e discutir o trabalho que tem em comum, né, a morfologia urbana, e no meu caso eu peguei bem o título do nosso grupo de pesquisa. A proposta é trabalhar um pouco a morfologia urbana associada com os espaços públicos diretamente, né? Então, esse artigo eu escrevi em parceria com a professora Maria Pronin, e ele chama Espaços Públicos de Centralidade Linear em Desenvolvimento na Zona Leste de São Paulo. Então, eu e a professora Maria Pronin, e em alguns momentos também a Denise Antonucci, às vezes a gente se debruça aqui em São Paulo sobre alguns bairros, né? Nós temos estudado alguns fragmentos de tecido urbano um pouco maior, né, que são delimitados pelos bairros. E também, às vezes, a gente se debruça sobre a pesquisa de fragmentos lineares, né? Então, já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho a Rebouças, e agora a gente está estudando essa centralidade na Zona Leste de São Paulo. Então, são frentes que o grupo abriu, né? Então, para esse artigo em especial, o estudo que a gente vai apresentar, né, aborda o processo de transformação do espaço urbano a partir da interpretação de sua reconfiguração em função do processo de descentralização que ocorre atualmente nas grandes e médias cidades. As mudanças na conformação espacial mostram o surgimento de setores com vocação para atividades comerciais, prestação de serviços e, por vezes, para instalação de órgãos públicos, aumentando o afluxo de pessoas e caracterizando, então, uma nova centralidade. O objetivo principal deste texto de hoje é discutir, então, a relação entre a conformação dessa nova centralidade que está sendo desenvolvida e a provisão de seus espaços públicos. O objeto de pesquisa é a transformação do setor denominado de eixo platina, que vem sendo moldado para tornar-se um novo polo de desenvolvimento econômico no setor leste do município de São Paulo, e que é uma região carente de áreas verdes e espaços públicos. Então, por favor, o próximo slide. Aqui é só para mapear onde é, né? A pesquisa selecionou o recorte territorial na subprefeitura da Moca, que é adjacente, nós estamos muito próximos, né, esse local de estudo, da subprefeitura da Sé, onde está o triângulo, né, onde deu o surgimento aqui ao município de São Paulo, que é a região central e núcleo histórico. Então, a Moca é bem próxima. O próximo, por favor. O trecho selecionado para estudo, ele compreende, então, um percurso linear, é uma centralidade linear no sentido oeste-leste, né, que foi denominado de eixo platina, e ele é formado por uma sequência de 3 vias, né, vindo do oeste, que são as ruas Caraguataí, Domingos Agostinho, e o trecho da então denominada, né, atualmente, Rua Platina, que chega até ali o Parque do Tatuapé. É um trecho de aproximadamente 1,5 km. Próximo, por favor.
Então, em São Paulo, os autores, né, o Cordeiro, Frugoli, Mariana Fix, Flávio Vilaça, eles, entre outros autores, né, estudaram o processo de formação e desenvolvimento das centralidades paulistanas e, entre outras, né, mas principalmente identificaram a predominância dessas que estão assinaladas no mapa, né, e que ocorrem em direção ao setor sudoeste do município, em função do interesse dessas áreas em se manter próximas às áreas habitacionais da classe dominante. Então, aqui no mapa a gente vê em colorido, né, que a partir do triângulo histórico, que foi mencionado agora, né, pela Denise, que é chamado de Centro Velho, seguiu-se o desenvolvimento do Centro Novo, e aí, então, uma sequência de centralidades lineares, a Avenida Paulista, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, a Luiz Carlos Berrini e, mais recentemente, seu prolongamento, a Avenida Dr. Shukri Zaidan. Todas essas centralidades, existem outras também em desenvolvimento em São Paulo, né? Essas são as mais conhecidas, digamos assim, mas todas essas têm o predomínio do setor de serviços, o terceiro setor, né? No eixo platina, que é esse eixo que está, então, em cinza, eu tentei colocar um platina ali, mas não deu certo, né? É o eixo que já apresenta uma característica diferente, pois as novas torres de adensamento que estão aparecendo lá, já estão em construção, elas estão divididas em torres residenciais, uso misto, torres de escritório e lajes corporativas. Então, ela já apresenta uma característica diferente. Pedi, por favor, para a Flávia mudar o slide. Então, eu tinha mencionado os espaços públicos e áreas verdes, porque em São Paulo eles estão muito relacionados em função da nossa condição climática tropical, né? Para usufruir dos espaços públicos, é importante, sim, o sombreamento, a qualidade ambiental. Então, esse mapa é para mostrar que, entre vários aspectos que diferenciam, né, entre outros, que diferenciam a localização das centralidades até então identificadas. Com essa nova centralidade, um dos fatores de diferenciação é o índice de cobertura vegetal. Nós podemos observar no mapa que as centralidades que estão no setor sudoeste, por estar próximo de bairros consolidados, habitacionais com qualidade ambiental, muitos deles bairros jardins, né? E estão situados, então, na subprefeitura de Pinheiros e tem uma proporção maior de área verde do que a atual subprefeitura da Moca. A gente vê ali uma diferença relevante, né? Então, eu vou pedir o próximo, por favor. Para compreender essa região do entorno do eixo platina, como foi conformada e se apresenta nesta fase de transformação de uma paisagem horizontal em vertical e a alteração de uso da região, que era predominantemente residencial, para uma região de uso misto, a pesquisa fez um levantamento historiográfico apoiado em cartografias, procurando identificar a constituição dos espaços de uso público do trecho selecionado. Primeiramente, é importante destacar que os sistemas de transporte público ferroviário e metroviário contribuíram para a caracterização física da área. A subprefeitura da Moca ela é transpassada no sentido leste-oeste pela linha 3 vermelha do metrô e pelas linhas de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Tem duas linhas passando ali, próxima do metrô, que é a 11 Coral e a 12 Safira. Então, historicamente, essa região pode ser subdividida, e usei da mesma estratégia, né, de separar por períodos, né? Então, dividir historicamente em 3 períodos ou fases de desenvolvimento. E cada uma dessas fases, que eu vou relatar a seguir, compreende um momento diferente na provisão e expansão das áreas públicas, dos espaços públicos, né? Então, vou pedir o próximo, por favor. A primeira fase corresponde ao período que fica entre o final do século XIX e metade do século XX, com a implantação das estradas de ferro, o processo de industrialização atrelado a esse novo meio de transporte e o consequente loteamento das antigas propriedades para atender à demanda crescente de moradia, os trabalhadores que iam trabalhar nas fábricas. Neste período, surgiram nessa região 2 loteamentos, a Vila Azevedo, que foi aprovado em 24, e o loteamento Vila Lusitânia, aprovado em 37,
lembrando que o decreto-lei sobre loteamento, ele é de 37. Então, Vila Lusitânia já apresenta, né, próximo dentro do que estabelece o decreto. E cada um com suas áreas de uso público já determinadas. Então, a Praça Santa, que a gente vê em vermelho, né? A Praça Santa Terezinha é parte integrante do loteamento da Vila Azevedo. E a Praça Barão de Itaquí atualmente divide a quadra com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jackson de Figueiredo, é do loteamento da Vila Lusitânia. Então, essas praças já nasceram nesse período, né? Vou pedir o próximo, por favor. O Mapa Sara Brasil, né, de 1930, ele mostra as duas praças que estão em vermelho e também uma terceira praça que tinha sido proposta mais a sudoeste, que é em azul, ela acabou não sendo implantada. Aqui eu não consegui descobrir exatamente o porquê, mas a gente vê que ela vai aparecer, só que em outra localidade. Então, acho que a quantidade de área se preservou, mas a localização acabou sendo alterada. E olhando do lado leste, essa grande quadra, né, ainda não era o Parque do Tatuapé. A gente vê que se conformava como esse grande quadra, mas era subdividido em grandes lotes, né? Não haviam quase construções, pequenas construções, mas ainda era uma quadra privada. Então, próximo, por favor. Na ortofoto de 1941, aí já se confirma que então aquela praça a sudoeste realmente não foi implantada, mas um pouquinho acima, é a praça em verde, né? Começa a se delinear essa nova praça ali no eixo Platina. E as outras duas que já estavam ali demarcadas a área, só não tinham o seu traçado como ele é hoje, né? Mas foram mantidos os espaços vazios. O próximo, por favor. O mapa VASP Cruzeiro, de 1954, aí sim a gente já consegue ver, além do vazio, né, o desenho, a conformação física dessas três praças que acabaram, então, marcando essa rua do Eixo Platina, e começamos a ver ali, né, no mapa de onde será o futuro Parque do Tatuapé, que ele continuava vazio, né, ele não foi fracionado, ainda era privado. Próximo, por favor. A segunda fase, então isso tudo corresponde à primeira fase, né? A segunda fase de desenvolvimento e provisão dos espaços públicos nesse setor do Eixo Platina compreende o período a partir da segunda metade do século XX, com a implantação de grandes obras viárias e aí sim a inauguração da linha vermelha do metrô, paralela às linhas do trem, né, em 1978. Durante as obras do metrô, a prefeitura desapropriou uma área de 117 mil metros quadrados para a criação, aí sim, oficialmente, do Parque do Tatuapé. E foi uma ação judicial com emissão de posse que aconteceu em 73, e o destino era virar um parque e um centro educacional e esportivo do Tatuapé. Então, aquela área ficou meio dormitório, né, durante um tempo, mas no fim optou-se por também fazer um espaço de uso público. Por favor, o próximo. E a terceira fase, que corresponde à virada do milênio e ao recente interesse do mercado imobiliário em transformar essa região em um novo polo econômico, e está de acordo e em consonância com o que está previsto no novo Plano Diretor Estratégico, que foi implantado em 2014, e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 2016, também denominada de Lei de Zoneamento. Então, dessa fase, com relação aos espaços públicos, a Lei de Zoneamento atual de 2016, em seu artigo 67, determinou que em diferentes zonas da cidade, incluindo a região do Tatuapé, terão passeios públicos com largura mínima de 5 metros e, para alcançar este objetivo, introduziu um instrumento novo, um instrumento urbanístico que é denominado de doação de faixa necessária para o alargamento de calçada. Então, a partir de 2016 até hoje, a região analisada apresentou 7 empreendimentos que fizeram doação de área de calçada, que são esses empreendimentos que aparecem aqui elencados, né? Vou pedir o próximo slide também, por favor.
onde há uma tabela que diz os usos, onde a gente pode observar que é um uso misto, alguns são residenciais, escritório e comércio, outros só residenciais, outros corporativos, e nesse conjunto de 7, né, foi doado, cada um com a sua fração, né, para obrigatoriamente quase que 1.000 metros quadrados de área de ampliação de calçada. Bom, vou pedir o próximo, por favor, para a gente olhar isso no mapa final. Só para a gente, então, assim, as considerações finais dessa primeira parte, né, do trabalho proposto. Então, quando a gente, ao se relacionar as fases históricas de constituição da área com os dados obtidos nos levantamentos quantitativos de espaços públicos criados na região, observa-se que foi durante a primeira fase, que perdurou até meados do século XX, quando foram aprovados 2 loteamentos, o Vila Azevedo e Vila Lusitânia, que surgiram as primeiras praças, que juntas garantiram aproximadamente 10.000 metros quadrados de área verde. Na segunda fase, com a inauguração do metrô, surgiu o Parque Municipal do Tatuapé, próximo da Estação Parrão, com mais 111.000 metros quadrados. E na atual fase, com esse adensamento em verticalização, que até está chamando muita atenção, eu não mencionei aqui antes, mas próximo desses setores estão surgindo os edifícios mais altos agora de uso residencial da cidade, né? Então, espera-se um adensamento populacional muito grande, né, para ocupar essa torre. E na atual fase de transformação da região em uma nova centralidade no município de São Paulo, a doação de área privada para ampliação de calçadas obteve em torno de 950 metros quadrados de área. Então, os resultados demonstram que o atual cenário de utilização do instrumento de ampliação de áreas de calçado tem contribuído com um aumento proporcionalmente, se a gente for comparar nesse caso específico, baixo de áreas públicas para os pedestres, quando comparado com as fases antecessoras, que tinham que atender a legislação também do loteamento, que obriga que parte do loteamento deixe áreas livres. Então, é uma comparação assim, um pouco, né, fora da proporção, mas para dizer que, na época, elas foram mais eficientes. Agora, como próxima etapa, né, será necessário verificar se, em termos qualitativos, porque essa análise foi apenas quantitativa, né, mas se em termos qualitativos, o instrumento, esse novo instrumento, será suficiente para garantir o conforto e a segurança adequados para o aumento de circulação de pedestres que haverá na região em função da implantação dos novos empreendimentos previstos nessa centralidade em desenvolvimento na Zona Leste. E como última etapa, então a gente prevê que haverá uma segunda fase, né? E como última etapa, a pesquisa irá desenvolver uma investigação, então é o que a gente se propõe a partir de agora, uma investigação qualitativa das ampliações de calçadas dessa região, para poder relacionar com os dados já obtidos até o momento. Porque o que acontece é que muitos deles ainda não estavam inaugurados. Então, nós pegamos alguns projetos, mas a gente não pôde fazer ainda um estudo de caso do quanto efetivamente, né, a qualidade pode ter aumentado nos passeios. Então, era isso. Obrigada, Luciana. Alguma questão para a Luciana? Eu fiquei com uma dúvida. Posso perguntar? Claro. Ei, Luciana, tudo bom? Tudo bem, Flávia. Obrigada, viu, de você passar o... Nada, imagina. Eu queria que você falasse, porque assim, eu não conheço a realidade aí de vocês. Naquele slide que você fala, que você mostra a Avenida Paulista, aquelas centralidades lineares, né? A Berrini, a Faria Lima, aí você inclui esse eixo Platina. Essa inclusão, como que vocês fizeram essa inclusão? É uma especulação de pesquisa? Assim, eu peço desculpas porque eu realmente não conheço. Foi uma inclusão para vocês desenvolverem essa pesquisa? É uma questão que está emergente, vocês estão identificando como um processo que poderia ser correlacionado a esses anteriores? Como que se deu essa identificação?
Olha, a identificação foi mais, não seguiu, por exemplo, o método de investigação dos autores selecionados, não houve tempo, então adotou-se o que mais a premissa, o que o mercado tem mais divulgado do que exatamente a metodologia, seja do Frugoli, do Vilaça, então realmente isso é um comentário importante, porque na verdade a transformação é visível, né? O mercado imobiliário está olhando para aquela região. Mas, por não ser uma região consolidada, então, diferente de quando os demais autores eles fizeram a investigação, eles trataram sobre as empresas já instaladas, né? O mercado, a resposta do mercado imobiliário já estava lá presente. Nesse, é mais realmente nessa intenção de um grupo, né, de incorporadoras e de empresários que eles estão investindo muito. Então, assim, investindo mesmo, né, a gente vê salpicar e até entre ter enviado esse trabalho e hoje, já apareceram outros terrenos que já estão agora com tapumes, então, assim, é impressionante o que está acontecendo ali. Mas foi realmente uma liberdade, vou chamar de poética para não dizer, né? Mas não se foi seguida a metodologia. Então, como ela não está consolidada efetivamente, está trabalhando, né, eu e Maria trabalhamos em cima dessa hipótese de que realmente haveria essa consolidação. Diferentemente de quando a gente fez um levantamento parecido na Avenida Rebouças, né, que também está passando por esse processo de transformação, mas a região de Pinheiros, ela já é identificada também como uma centralidade, que estava um pouco ainda, vamos dizer assim, contida em alguns aspectos em função do tombamento dos bairros, né? Então, ela já existia como um eixo viário importante, mas só podiam ter showrooms e não dava para ter empresas. E agora o mercado imobiliário ele está enfatizando, vamos dizer assim, uma centralidade que já estava ali bem expressa como potencial, né? Então é interessante que realmente não foi, assim, é importante deixar claro que não foi utilizado o método de pesquisa para afirmar do jeito como os demais autores afirmaram, né? Que essa é uma centralidade. Tá bem, mas olha, parabéns pela pesquisa, achei muito interessante, principalmente porque vai identificando a questão dos espaços públicos, né, naquele eixo que vocês denominam, o eixo, enfim, em função ali das praças, né, e do parque. Parabéns, obrigada. Obrigada, Flávia. Agora, voltando, né, ao Flávio Vilaça e os seus seguidores, o grande enfoque era o seguinte, quer dizer, você tem um eixo de maior investimento do setor público que coincide com os interesses da classe dominante, da elite dominante, em relação ao setor sudoeste. E isso vai se reafirmando a cada período, né? Agora, por outro lado, existe também uma tendência em São Paulo, que é a população da Zona Leste permanecer na Zona Leste. E a gente tem a Zona Leste próxima, né, até Carrão, talvez um pouco mais para frente, e o que a gente chama de Zona Lost, né, que é o extremo leste, que passa por outros processos. De qualquer forma, tem essa escolha desses empreendedores imobiliários aí no eixo Platina, mas o Tatuapé já vinha passando por um processo de verticalização, tem uma existência de uma rua, né, de comércio, de restaurantes e bares, de muita agitação, de alto poder aquisitivo ali. Então, na verdade, nem sei se foi um boi de piranha do mercado imobiliário esse interesse pela área, mas, de qualquer forma, eu só queria confirmar aqui com a Luciana que também você tem um aumento do coeficiente de aproveitamento na área, né? Vinculado a essa doação das calçadas. Então, os edifícios é o edifício mais alto de São Paulo, eu acho, atualmente, foi construído aí nesse setor, se não estou enganada, né? Mas acho que reafirmar isso, que também tem Tatuapé e Jardim Anália Franco, são empreendimentos imobiliários de
alto padrão em geral. Corrija-me, Luciana, se eu estiver errado. Não, é isso mesmo. A nova legislação, ela permitiu esse coeficiente 4, principalmente porque está perto do transporte público, então fica dentro daquela área, né, que permite esse adensamento até 4, e o mercado está usando disso, porque ali é uma área com uma boa infraestrutura de transporte, tanto é que tem o metrô e tem o trem, né? E tinham regiões, então ali não exatamente tinham galpões, a gente vê residências, tanto é que saiu na mídia, né, tinha um conjunto histórico, aí esqueci o nome da vila, mas eles, né, passaram... Vila Operária, né? Isso, e passaram o trator, então assim, a coisa está muito rápida, eu acho que o que está acontecendo lá, por isso até que eu e a Maria estudamos um pouco a Rebouça também, a Rebouças, porque de repente é um susto, é uma transformação muito rápida da paisagem, e se assusta quem passa, né? Imagina quem mora lá, o que acontece, que às vezes quanto tempo vai demorar para absorver isso. Realmente o edifício mais alto mesmo ali, ele está um pouquinho mais ao sul, mas no eixo Platina tem o segundo mais alto, ali está uma competição entre eles, né? Então, bem no extremo oeste, é um dos edifícios mais altos que começa, ali ainda não chama Rua Platina, naquele primeiro trecho de rua, né? E um pouquinho mais ao sul, aquele mais alto mesmo. Então, assim, são valores que a gente ainda não tinha observado, né? E agora, por exemplo, isso de levar um susto em São Paulo, Flávia, não sei se você esteve aqui recentemente, mas eu mesma, depois de 2 anos dentro de casa, quando eu voltei a circular, a cada dia eu fico mais assustada. Tudo bem? Mesmo. Então, vamos passar Perfeito. para a apresentação do Fred. E aí, bom dia, tudo bem? A Flávia consegue compartilhar aqui ou eu compartilho? Tá. Bacana. Então, esse trabalho, ele surgiu fruto da minha própria observação, né, em relação a outras possibilidades que a morfologia poderiam proporcionar, né, no estudo do espaço urbano, da produção do espaço urbano. Ele foi desenvolvido aí, começou a ser pensado aí durante a pandemia, né, da qual a gente ainda vive resquícios, né, aonde foi levado, né, a um profundo pensamento, né, sobre o espaço urbano coletivo num momento de total insegurança, né, onde nós nos recolhemos a um espaço pessoal e o indivíduo passou a ter, né, digamos assim, ser um ator principal dessa relação. O tema, então, seria a pesquisa bibliográfica, foi por onde alguns autores que eu fui escolhendo durante o caminho, e de campo, né, como a gente vai ver no final, no artigo é colocado um exemplo prático de uma ocupação temporária e espontânea, feita, né, em via pública, né, é conhecido como parklet, mas esse nem chegou a ser isso, foi uma ocupação espontânea, e isso ocorreu 3 vezes, né, após a pandemia já estar chegando, digamos assim, mais um controle, né, do que com a terceira vacinação, a terceira dose, então já foi possível que as pessoas se conhecessem ou se reconhecessem no espaço público, tendo esse espaço instantâneo e provisório como palco disso. Então, aí alguns conceitos teóricos, o que me levantou, o que deu o start foi uma frase escrita no livro 1 da Política de Aristóteles, na qual ele coloca o desejo de uma maneira subentendida, né, sendo a própria formação do espaço público, a cidade, a água, tudo aquilo que vem do mundo grego e clássico e é transposto aí para todos esses espaços urbanos, seja, né, por todo esse período aí onde Vitrúvios colocou toda a ordenação do espaço, isso segue pelo modernismo mais à frente, e que hoje, né, durante esse período de choque, digamos assim, entre pessoa e meio ambiente, né, onde o meio ambiente provou também que ele é existente através de um vírus, né,
que outras formas de vida também existem nesse planeta e que nós temos que coexistir, né, com essas formas também. Então, foi uma intensa e profunda introspecção, né, que gerou essa pesquisa, o desejo por essa pesquisa, e saber também de onde vem esse desejo pela cidade, né, e principalmente pelos espaços públicos. A frase do Aristóteles é a seguinte: a cidade tem como objetivo satisfazer todas as necessidades dos homens. Os homens formam as cidades para assegurar uma subsistência básica. Todavia, o objetivo último da cidade é promover a vida boa. Na hierarquia da natureza, a cidade precede a família e o indivíduo. Há uma colocação aí temporal, né? Digamos assim, até um certo paradoxo. O desejo vem antes, né? E se configura em forma de espaço. Ela é fundada pelo impulso natural do homem para a associação política, e daí ele traça todo um tratado sobre a política, a administração das cidades, a forma ideal, como ela deveria ser administrada, lógico, se referenciando àquele período clássico. Então, o objetivo seria discutir os conceitos existentes nas relações pessoa-ambiente. Isso está dentro também de uma corrente da morfologia, né? Seja pela paisagem urbana, Kevin Lynch, Donald Appleyard, ou outros escritores que vão traçando essa analogia com a paisagem e com a observação, né? O próprio Engel, né? Quanto à produção de novos espaços públicos resultantes dos espaços virtuais. E o objeto da pesquisa, como eu coloquei, é esse espaço público compartilhado em Via Parklet, na cidade mineira de Patrocínio, de onde eu falo aqui, nesse exato momento, testado na forma de ocupação espontânea, após a resiliente convivência virtual por um grupo de moradores do lugar. Isso foi sendo conversado entre esses moradores, esse desejo de se encontrar, e aí ele se forma num espaço e se forma em via pública de maneira compartilhada com a própria via, isso já no final da pandemia. O próximo. Bom, aí é a cidade de Wuhan, né, onde começa toda essa história, né, uma cidade de altíssima densidade, né, e vivemos num mundo globalizado, onde as pessoas, seguindo esses preceitos modernos, se adensaram, né, se colocaram numa situação na qual a pandemia não estava preparado, né, de maneira alguma. Essas cidades não tinham, na sua racionalidade delimitada, nada que fosse compatível, né, com a convivência de um vírus que se transmite pelo ar e que se propaga com muito mais velocidade em meios mais densos, né, de maior densidade demográfica. Essa fachada, essa foto eu coloquei assim, não está no artigo, mas eu coloquei aqui para exemplificar. Ela é recente, ela foi tirada aí há pouco tempo, ela foi publicada num jornal da própria cidade, e na fachada dos edifícios está colocado, né, em mandarim que Wuhan vai vencer essa guerra. Então, a questão ainda continua, eu vejo a Luciana ainda com a máscara, a gente ainda tem um resquício disso, a gente ainda vive esse, digamos assim, medo, né, ou né, uma sensação de que há algo mais, né, do que a própria cidade nessa configuração clássica de se resolver as questões apenas pelo sistema viário e outras estruturas. O próximo. Bom, aí tem alguns outros exemplos também, né, a própria cidade de Wuhan, né, que ela é cortada por um rio, a alta densidade, os painéis que a gente acompanhou, né, esse tempo inteiro, com um cronograma da morte chegando mais próximo, então essa sensação do tempo também que todos nós tivemos foi dilatada, expandida e foi reduzida ao mesmo tempo, né? Nós vivemos um grande, digamos assim, uma contagem regressiva para o fim de nossas próprias vidas, possível, né, final, né, antecipado, por uma presença de um vírus que era letal. Então, não se sabia, né? No primeiro ano, a gente conviveu, todos nós convivemos sem a vacinação e correndo esse risco. Então, essa sensação de tempo e espaço também foi muito colocada, né? Já que todos se reduziram a espaços menores, correndo risco, e a pandemia de ordem mundial. Então, todo o espaço do globo passou a ser atingido. Não era só mais o espaço, não era uma relação entre grandes e pequenas cidades, era uma relação entre todas as cidades e todos os espaços possíveis dentro do globo. Do lado esquerdo, um parque no Brooklyn,
que é onde as pessoas, né, ali quase no final, faziam círculos para poder conviver nesses espaços públicos, né, de maneira, alguns sozinhos, outros em grupo, mas com um distanciamento. Então, há necessidade, o desejo da comunicação, da verbalização que a gente tem, porque somos seres gregários, né? Nós convivemos em sociedade, e isso é da nossa formação por milênios, né? Então, aí chega-se a esse ponto de estranheza, né? De ter que improvisar espaços, né? Ocupar esses espaços de uma maneira diferente. Isso leva, né, a alguns conceitos chaves como defesa e isolamento, de isolamento, a alguns casos, a alienação, racionalidade vai ser colocada mais à frente, e da própria adaptação. O próximo. Bom, o conceito do Aristóteles eu coloquei, né? A cidade ante o indivíduo, que vem primeiro, né? E aí, nessa relação pessoa-ambiente, o que é colocado aí, né, de uma maneira clássica pelos gregos, o espaço de convivência, a ágora, o fórum, como vai ser desenvolvido depois, posteriormente, pelos romanos, as nossas praças públicas, todos os nossos grandes espaços de convivência sempre foram formatados, né, para uma coletividade ainda maior, cada vez maior, né, em que a gente conseguisse trazer a população, né, para esse canal de comunicação num espaço comum. E aí apareceu um outro conceito que eu gostaria de colocado pelo Hein, que seriam quais seriam os novos modelos motivacionais, né, que poderiam gerar um novo tipo de conhecimento sobre a cidade. Então, ele coloca no livro O Substantivo e o Adjetivo, né, uma pequena crítica ao modernismo, quando ele não coloca outros elementos não racionais e subjetivos, como a própria psicologia, na análise do indivíduo para o qual o próprio urbanista está projetando espaço. O próximo. Ele coloca assim, a seguinte frase: limitar uma análise urbana a um esquema de decorrências lógicas e racionais implicaria pôr de lado como irrelevantes os motivadores emocionais, que podem ser absolutamente vitais na produção de transformações da vida urbana. No entanto, os urbanistas raramente consideram as emoções como elemento constituinte do urbanismo. Presos ao preconceito da racionalidade, consideram tais elementos como irrelevantes, por não poderem ser manipulados de forma científica e exata. Tanto a psicologia como a sociologia são, por isso, consideradas inexatas pelo urbanista amedrontado. É um texto até um pouco afrontoso, ele coloca desse jeito, mas a gente sabe que o Wilhelm, ele faz bons diagnósticos da cidade. Na cidade vizinha aqui, por exemplo, Araxá, ele tem um belíssimo diagnóstico da cidade, da qual ele se utiliza desse método de mapas cognitivos do próprio Lynch, né, que é uma técnica que começa a surgir, né, todos nós conhecemos a imagem da cidade, né, de que tempo é esse lugar, e ele coloca mapas cognitivos, mapas que ele traz ali das crianças, e consegue identificar qual que seria esse desejo coletivo. É nisso que centra esse pequeno trabalho. Então, essas condições socioambientais, né, têm que serem conhecidas, né? O próximo. Um outro conceito que surge aí também seriam, né, Platão, que coloca o clássico texto de Sócrates, né, o diálogo entre Sócrates e Glauco, na alegoria da caverna, né, onde as projeções, os indivíduos que ficam ali num espaço confinado, né, se nutrindo de verdades não tão verdadeiras, né, projeções que eles fazem de uma sombra, de uma luz que vem do exterior da caverna e do qual eles conseguem transmutar isso em outras informações e ficam presos naquela repetição, naquela alienação, né, num espaço confinado. Esse foi um dos problemas, né, da nossa comunicação excessiva pelo meio virtual, né, dessa falha de comunicação, nesse nosso inteiro conhecimento coletivo, né, ou até propriamente individual de nós mesmos, né, desse autoconhecimento. E é exatamente essa conversa, né, que Sócrates faz com Glauco, né, ele vai colocando vários pontos até colocar essa alegoria,
né, para explicar para ele o quão importante era se autoconhecer. E Freud, sim, né, no Mecanismo das Projeções, que ele escreve em 1912, né, no qual ele coloca essa necessidade de termos o contato com o indivíduo, com o próximo, para nos enxergarmos, né? No próximo nós nos vemos, né? Então, aí, essas questões estão totalmente ligadas aí ao isolamento. O isolamento trouxe essa pergunta, né? E que é interessante também colocar na formação desse desejo coletivo pelo espaço. Tuan escreve um belíssimo livro, que é Paisagens do Medo, no qual ele coloca, né, as relações topofílicas, né, e ambientais, o trabalho todo dele versa sobre isso, né, e quais seriam as sensações que o medo transmite, né, e quais seriam os principais lastros que nós temos. Um desses conceitos é o de enraizamento, que está muito ligado à psicologia ambiental, que anteriormente se chamava psicologia da arquitetura, né, para o conhecimento desse espaço, onde o Lynch também está presente. E o lar, né, que é esse lugar ao qual nós nos recolhemos e que é atemporal. Na verdade, ele se desloca no passado. No próximo slide tem uma pequena citação que eu acho que é a chave de tudo isso. Frederico, mais 2 minutinhos, tá? Então tá. Então vamos acelerar, né? Então entra aí também Gustavo Mazzola e Swartman, que também são ligados a essa escola da psicologia ambiental, do Laboratório de Atividades Subjetivas da UFRJ, do trabalho da Gleice Elali, né, que é de Porto Alegre, os mapas afetivos da Zulmira Bonfim, que ela produz na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, há todo um novo contexto aí entre essa fusão entre urbanismo e psicologia para o reconhecimento do território e do seu enraizamento, né, desse pertencimento ao lar, né? Só lendo esse pedacinho do texto do Tuan, que ele fala assim, dessa relação lar e tempo, né? Que ao final do dia o escriturário veste o seu paletó e se prepara para regressar à casa. Agora a casa está em seu futuro, no sentido de que ele leva tempo para chegar lá. Mas é bem provável que ele não sinta que a viagem de regresso é um movimento para frente do tempo. Ele regressa procurando o caminho feito anteriormente no espaço e no tempo, para o paraíso familiar da casa. A familiaridade é uma característica do passado. Então, essas relações espaço-tempo também, elas são dilatadas, elas não são tão físicas como coloca Aristóteles, que na época entendia o tempo como sendo algo mais físico, né? Isso vai evoluindo com a física de Newton e até chegar à relatividade, né? Onde espaço e tempo são mutáveis, são, né, possíveis de serem mudados, né? E isso é levado, por fim, né, a última citação do Sérgio Magalhães, que é A Cidade na Incerteza. Eu não vejo o título mais preciso para acertar esse tema, né? No qual ele coloca também essa relação da contiguidade, né, que ele chama de, que vem do latim contínuo, né? As diferenças são percebidas nos elementos distantes construídos, pouco a pouco, em sequência, e somente quando muito afastadas é que se evidenciam. Se, porém, a sequência for entendida na dimensão do tempo, pode ser apropriada pela contiguidade na acepção de Aristóteles, para quem, na contiguidade, os extremos ocupavam o mesmo lugar físico, né? Ela se opõe ao contínuo e ao distante, ou seja, é a própria possibilidade de renovação sem amarras, da estagnação. Nesse sentido, a contiguidade é uma noção simultaneamente conservadora e transformadora, porque ela propõe, nesses elementos de vizinhança, essa transformação. Ela conecta as pessoas, né, num espaço-tempo, né, mais próximo, né, de referências que são do passado e são aplicadas no futuro. E aí traz também esses conceitos, né, nessas interferências, como a resiliência, né, que nós todos tivemos que aprender a ter, e o compartilhamento dos espaços públicos. Por fim, só para finalizar, então, aí, isso não está no artigo, porque eu coloquei somente uma foto, mas aí está um pequeno estudo aí do nosso Laboratório de Práticas Urbanas, que existe aqui no curso da Unicef.
E os alunos levantaram esses dados, né, que a alocação exata desse evento, né, a cidade de Patrocínio é uma cidade muito antiga, ela tem 350 anos, mas ela foi totalmente remodelada por um sistema viário rodoviário, digamos assim, mais funcionalista, né? 2 avenidas centrais foram abertas e uma série de avenidas interligando essas avenidas concêntricas. Mas onde está localizado aí, que é na Rua Marechal Floriano, ela está entre 2 praças, né, que estão acima e abaixo. Então, esses espaços públicos existem, mas eles foram interrompidos pela pandemia. E no lado direito, eu não sei se mexer no meu mouse não dá, porque eu não estou compartilhando, mas bem na esquina da Rua Marechal Floriano com a Rua Governador Valadares se localiza esse espaço onde essa intervenção, essa ocupação temporária foi colocada. É um pequeno café, ele tem uma área muito restrita, muito reduzida, o que tornou ainda mais inviável a sua ocupação, e os frequentadores desse espaço começaram a se reunir virtualmente para propor músicos, escritores, jornalistas, pessoas que vêm de fora, né, ou pessoas mesmo da cidade, que frequentavam o café e a rua, a essa imediata ocupação. Quando isso foi possível, aí na próxima foto, o próximo slide, se fez esse parking improvisado, essa ocupação, foram colocados cones, né, e as pessoas se reuniram ali, né, alguns levaram bancos, cadeiras, e na clássica formação de um parklet mesmo, que já demonstra o desejo da população pela interferência naquele local, né, até em forma de projeto, né, do que eles gostariam de ter ali, né, fazendo música, se reunindo, tomando café e se sociabilizando. Então é isso, é um exemplo bem simples, mas que tem essa ligação aí, né, bem interiorana e com o espaço público. Eu agradeço. Obrigada. Flávia, você consegue descompartilhar a sua tela? Opa! Obrigada. Alguma observação sobre o trabalho do Frederico? Eu queria só fazer um comentário, que assim, desde a pandemia eu não viajei mais nem no Brasil e muito menos para fora, né? Mas eu assisto vídeos na internet e assim, é um comentário prático, não é da parte teórica, que eu estou impressionada como Nova York se apoderou da ideia dos parklets. Então, assim, Nova York vem num processo crescente, né? E foi a implantação caminho de bicicleta, que eu esqueci o nome, das ciclofaixas e ciclovias, eles estão realmente... E os parklets vieram como, justamente nesse caso, né, uma condição de uso do espaço de convívio ao ar livre, né, na pandemia, e agora não foi embora. E olha que eles já abandonaram as máscaras, já tomaram as vacinas, e veio num grau assim que as pessoas... É isso que também é que eu fico pensando na minha cabeça, né? Esses poucos metros quadrados a mais de calçada, o quanto realmente às vezes pode ser fundamental. Lá no Tatuapé tem um estudo um dos prédios já está, como é que fala? Totalmente ocupado. E já saiu até naquele do Raul Justilori, São Paulo nas Alturas, como um estudo de caso exitoso, né? Não é um parklet, mas tem essa situação de mesinhas na calçada, lá no Tatuapé, em função do alargamento de 5 metros. Então, Frederico, só estou querendo dizer assim, que você pegou um tema que eu acho que está transformando realmente o espaço público e, eventualmente, talvez, né, ou esse parklet tem que ser incorporado aí, seguramente, né, numa área de calçada, não sei, ou como aconteceu em Nova York, que agora eles estão liberando trechos de rua, né, ganha-se calçada avançando para a rua, então, ou para o lote, ou para a rua, mas o pessoal quer ficar fora, né? Digamos assim, não só por causa da pandemia. E é uma sensação... Não, tudo bem, é uma observação, mas é uma sensação transgressora, né? Você sentar ali no local que é uma via, e toda via tem uma circulação, tem uma função, sempre teve, né?
ela leva e traz informações, mas esse compartilhamento, né, entre, né, o desejo, né, várias formas do desejo, aquele de se locomover também tem que ser entendido, mas assim o desejo coletivo, né, do que se configura ali. Então é uma sensação de transgressão mesmo, assim, é uma sensação prazerosa, né, de uma pseudo quebra de regras, né, rígidas ali, né, de ordenamento do espaço, mas onde o desejo está implícito ali. É muito prazeroso e por isso que é muito atrativo, né? Sim, vai se configurar no Parklet. O poder público aqui se comoveu com a história e está se organizando, né? Fizemos uma parceria com a universidade para poder montar esses manuais, como é feito em todas as cidades aí. E é algo que não traz nenhum tipo de custo ao município, né? Só a fiscalização disso, né? O ordenamento disso, mas é fantástico, né? E gera empregos, né? Pode ter parcerias aí com instituições de caridade, né? Outras formas de se fabricar isso, de se reciclar numa economia circular, né? Bacana demais. Agora, eu, desde o surgimento do Parklets, eu acho que o primeiro que foi implantado e produzido aqui em São Paulo foi um ex-aluno da graduação do Mackenzie. Não sei se você lembra o nome, Luciana. Do aluno eu não lembro, mas não é esse da Maria Antônia? Que foi um sucesso. E é um Oman, qualquer coisa assim. Pode ser. Algo parecido. Mas, por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido ninguém falando mal do Parklet, mas um dia eu estava com uma colega nossa que falou que isso era um absurdo, que era uma privatização do espaço público. Principalmente porque, por exemplo, vamos supor, um restaurante resolve contratar a montagem de um parklet e justamente na crise o restaurante fecha e o parklet fica ali na rua porque ninguém desmonta e ele fica só ocupando espaço, certo? E também eu acho que é uma coisa que deve ser pensada nessa mudança do espaço público. Eu não sei em que momento da nossa história, posso imaginar quando, que as vias passaram a ser lugar de estacionamento e nunca ninguém questionou que seria a privatização do espaço público. Mas, enfim, e foi a discussão que eu tive com nossa colega. Eu falei, bom, você estacionar na rua não é privatização do espaço público, mas se tornou, você acaba assumindo que é o direito do carro, e que eu lembro de um prefeito de Bogotá falando, está na Constituição que você tem direito ao estacionamento? Não está. Então, você não tem direito ao estacionamento. E só vou relatar para vocês uma experiência que eu tive no último final de semana. A minha infância e parte da adolescência foi passada na Barra Funda, que se tornou um bairro da moda atualmente. Depois da Santa Cecília, agora estão mudando para a Barra Funda. Saiu uma reportagem a semana passada de uma rua de 400 metros que chama Souza Lima e tem 8 bares e restaurantes que bombam todo final de semana, próxima da linha do trem. E daí eu fui convidada para um aniversário num bar perto do Memorial da América Latina. Olhei lá no Google para me localizar, é uma região que eu conheço muito bem, mas eu olhei no Google para localizar exatamente onde era o bar e resolvi ir de carro, que eu poderia ir a pé. Ir a pé é muito fácil, porque é muito perto, agora voltar a pé é meio perigoso. Compreendo. Então, o que eles fizeram? Eles fecham a rua uma vez por mês, essa rua Camaragibe, que não é uma rua de ligação, é só de passagem, fecham uma quadra, montam uma tenda onde ficam os músicos. O bar que promove isso deve fazer um acordo com os moradores do prédio onde o bar está localizado. Vem um pessoal de escola de samba do Rio de Janeiro tocar, cantar, e milhões de gente vendendo bebida naquelas
caixas de isopor, certo? E fiquei eu lá em pé, num frio de 15 graus, segurando cerveja gelada na mão. E agora, mais durante a uma praia, explanação, né? não era bem o clima de tempo, né? De temperatura ideal, mas é uma coisa incrível. Eu até falei com as pessoas que estavam comigo, no próximo mês a gente vem, mas traz a nossa caixa de isopor e as nossas cadeirinhas, certo? E fica aí ouvindo, só para ouvir o samba. Mas naquele momento não me passou, mas há aproximadamente 60 anos atrás, eu ficava na rua, ali, próximo, para ver o ensaio da escola de samba Camisa Verde e Branco, Nossa. que na sua origem era um cortiço que ficava ali perto. Então, o ensaio antes do carnaval era ali na rua, né? Ou seja, a história está completando um ciclo e voltou o samba para a rua, né? No mesmo bairro. No mesmo Quer dizer, bairro, nas mesmas ruas. é uma vocação do lugar, né? O tal do genius loci, né? Que eles falam, é aquilo que está lá impregnado e de repente aflora, né? Está recuperando. E quer dizer, você tem ali talvez uma alteração de viário, uma única alteração de viário, que foi o alargamento que era na sua origem a Rua Mário de Andrade, que passou a ser avenida, que dá acesso ao Memorial da América Latina. É a única alteração de viário que ocorreu ali naquela área. Denise, surgiu mais um tema aqui de artigo. Já vamos sair daqui com um tema que a Denise já... Ó, Denise e Frederico, vamos retomar aqui essa ocupação. E o da Flávia, eu gostaria de comentar, que eu sou muito faladeira, né? Que, Flávia, eu fui vendo, primeiro que eu me apaixonei com as imagens, não conheço essa região, só fui no litoral, né? Então, assim, não tenho esse conhecimento, mas já fiquei com muita vontade de conhecer. E sabe que olhando aquelas conformações, me veio muito uma palavra de largo, né? Porque ao redor da igreja, como que se constitui o largo? Por que a importância desse espaço de borda ampliado, né? Que nem sempre há, a gente tem tantas igrejas aqui no Brasil e às vezes, mesmo aqui em São Paulo, elas estão entre edificações, miolo de quadra, e só tem a rua à frente. Mas essa conformação que você foi mostrando na cartografia, achei lindo esse trabalho cartográfico, né, onde a gente consegue vendo essa sobreposição e como foi se redesenhando. Nossa, eu queria te dizer que assim, é um trabalho assim, encantador, adorei assistir, eu sei que ele fica resumido aqui, né? É verdade. Mas ele é muito interessante e para mim foi surgindo essa ideia de expansão em forma de largo, e eu acho o largo tão importante, e às vezes nas cidades menores isso fica mais evidente, eles preservam o largo, né? Mas nas áreas centrais, nas grandes cidades, às vezes o largo vai sendo ocupado, aí é o caminho inverso, né? Mas achei nesse caso essa reconstituição, a igreja, né, sendo respeitada ali, eu gostei muito dessa conformação, eu não sei. Ai, Luciana, obrigada. Obrigada. Realmente, assim, encabeçando essa rua, que seria a rua direita, existiam dois largos, o Largo do Colégio e o Largo da Matriz. E essa conformação da toponímia se perdeu completamente, né? Tendo em vista que se transformaram nas atuais praças, né? Embora formalmente, no caso de uma delas, tenha se mantido bastante uma configuração. Mas eu penso, assim, como você, que é uma questão fundamental da estrutura, dessa estrutura urbana, embora a gente, na verdade, junto com essa toponímia, a gente tenha perdido também no passado a importância desse espaço público, né? A gente pensa muito em rua, pensa na praça, mas existe esse outro elemento intermediário, que é uma espécie de quase uma rua largada, no caso aqui nosso, né? Que é esse largo, que seria muito importante de ser tratado também na atualidade, né? Talvez a toponímia se perdeu, mas quais seriam esses resquícios, né, dessa estrutura antiga, e essa importância como espaço da vida,
né? Que era ali que aconteciam os encontros, as festividades, aquelas fotografias antigas mostram muito isso, né? Os desfiles, essa concentração se dava muito ali em torno, realmente, tanto cívicos quanto religiosos, se dava em torno desse elemento de frente às igrejas, né? Que era o largo. É muito E o interessante. largo... Eu vou anotar aqui também. Eu anotei o comentário da Denise, que eu achei importante assim, para eu continuar, questão das políticas públicas, mas também vou anotar isso, de dar ênfase, né, esse elemento. Ai, que eu acho tão importante. E olha, eu não sei se o William já saiu, também queria comentar uma coisa, que do William é a segunda vez que eu vejo a William, apresentação não sei do se ele só trabalho. está com a câmera desligada, que ele falou que estava muito resfriado. Ah, então, assim, só para comentar que o que eu comentaria, que eu adorei ver, é a segunda vez que eu vejo a apresentação, dessa vez um pouco mais resumida, que ele teve que conter no tempo, mas ele trabalhou as cartografias, e já na primeira apresentação que nós tínhamos feito uma vez, ele fez para o grupo, e foi comentado que, eu acredito que isso pode ser a próxima etapa de pesquisa dele utilizar a escola italiana agora, né, de estudo da morfologia urbana. Ele já foi provocado. Eu aqui só repetiria essa provocação, né, que é uma demanda aqui, porque o trabalho dele também, nossa, um trabalho extenso, cativante. Ele foi encontrar mapas que eu, que estudo ali a região de Santo Amaro, não encontrei. Então, ele fez um trabalho primoroso, né, desse caminho real, imperial. E aí nós já tínhamos comentado, e vou só reforçar aqui que ele tem um ótimo trabalho, então orientadora Denise, né? E trabalhar isso talvez de aprofundar agora com essa outra visão da escola, que daí trabalha a tipologia dentro do lote, né? A tipologia edilícia, a escola italiana de morfologia urbana, né? Porque ele, nossa, ele nadou aqui no estudo, no viés do estudo do método inglês, né? Ele, assim, excelente. Acho que é só relembrá-lo de uma provocação que ele já ouviu, né? Para estimulá-lo, na verdade. Eu queria comentar também, aí acrescendo aí ao que a Luciana está trazendo, também queria dizer que é um trabalho muito, assim, relevante o que o William e a Denise desenvolveram, e que eu acho que, assim, vocês deveriam publicar numa revista, porque a questão dessa aproximação a um método, enfim, extraído de uma cidade tão histórica, né, com uma outra conformação, com outro tempo, e trazer esse estudo, né, como o William falava, buscando identificar nessas novas estruturas a possibilidade de aplicação do método, eu acho que é extremamente relevante. É isso que faz assim os estudos morfológicos continuarem vivos, né? Porque se a gente pudesse só aplicar as mesmas estruturas, as mesmas coisas, a gente ia ficar girando em torno das questões, um círculo, né, fechado. E eu acho que esse trabalho que foi desenvolvido, ele explode esse círculo para outros caminhos de interpretação. E eu fiquei olhando, pensando, devia estar na Urban Morphology, devia estar pelo menos na revista de morfologia urbana, né? A gente Vocês enviaram, Denise? A gente participou do ISUF Polônia, então até tem uma parte do trabalho que já está em inglês. Então, depois conversar com ele, completar a versão, quer dizer, não apresentar a dissertação na sua completude, mas retrabalhar a dissertação, levantar os pontos que ele acha mais importante, aproveitar o que já foi vertido para o inglês e enviar para Urban Morphology. Eu acho. Muito vale a pena. Parabéns a vocês. Eu não sei se ele está aí ou se ele falou que estava resfriado, se ele dormiu. Isadora, qual o procedimento? Encerramos? Isso, agora acho que a gente pode encerrar, e só para confirmar e avisar vocês que a gravação vai ficar no YouTube, tá? Então qualquer um depois pode ter acesso. Mas ela fica
Só Ela- depois que terminar o seminário. Isso, no final da semana ela já vai ficar no YouTube, daí para qualquer pessoa ter acesso, tá bom? Tá ótimo. Então, agradeço aos meus colegas de grupo de pesquisa. Precisamos retomar as nossas reuniões. Eu acho que esse ano foi bem pesado para todo mundo. Frederico precisa terminar a dissertação rapidamente. E a gente descansa um pouquinho e retoma os trabalhos, tá bom? Tá bem. Bacana. Foi um Bom prazer, demais. gente. Vamos Obrigada. ver todos aí. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Isadora, também, que fez parte aqui do Imagina. nosso Obrigada, grupo. Isadora, Eu que agradeço. Ah, sim. e ao apoio técnico. E a Flávia, que gentilmente passou aqui os slides. Muito obrigada também, Flávia. Imagina, gente. Um prazer. Beijos. Tchau. Beijos. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Gente, até. Tchau.